Oi, gente. Já faz tempo, né, que a gente está distante, mas seguimos aí na fé de que tudo isso passe logo, logo, né, e a gente retorne à nossa rotina, a gente retorne à escola, retorne, né, às nossas vidas dentro da normalidade. Enquanto isso ainda não acontece, a gente tem que dar continuidade. E mais uma videoaula aí com um assunto novo, né, um conteúdo novo. E o conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje é pronome, né? É a nossa quinta classe gramatical desse ano, né? Nós já vimos substantivo, já vimos adjetivo, já vimos artigo, já vimos numeral, né? No início do ano eu fiz aquele esquema da cômoda, né? Com as gavetas, as 10 gavetas que representam as classes gramaticais. E nós fomos abrindo e fechando aí, já temos aí 4 gavetas que a gente abriu e fechou. Quando eu digo que fechou, porque a gente, né, já deu conta do conteúdo. Então hoje a gente abre aí a quinta gaveta para poder também dar conta aí desse conteúdo. Eu costumo dizer que quando a gente abre ela está desorganizada, né, porque a gente ainda não entende, mas aos poucos a gente vai colocando tudo no seu devido lugar para quando a gente fechar ela estar organizada, a gaveta organizada e na nossa cabeça também organizada, certo? Então, nossa quinta classe gramatical, pronome. E o que é, né, pronome? É a palavra que se usa em lugar do nome. Ou a ele se refere, ou ainda que acompanhe esse nome qualificando de alguma forma. A gente falando assim, parece um pouco vago, e realmente é. Então a gente vai vendo aos pouquinhos para poder entender. Olha lá, coloquei um exemplo. A moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos. Está aí sinalizado em vermelho ela. Ela é um pronome. E nesse caso aí, essa palavra ela está fazendo o quê? Olha lá. Ela morava. Quem morava? A moça. Então está substituindo, para não precisar repetir a moça, usou o pronome ela. Olha o segundo. A moça que morava nos meus sonhos. E esse que? A moça que? A moça a qual, né? Então está fazendo referência ao nome. E o último exemplo aí, essa moça morava nos meus sonhos. Essa, qualificando, é qualquer moça? Não. É essa dali, qualificando. Ok? Então assim a gente começa, de certa forma, aos pouquinhos, desvendar aí essa questão de pronome. Vamos seguir. Outra informação, são palavras variáveis, tanto em gênero como em número. E eu sinalizei aí quando eu falo que é variável em gênero, o que eu quero dizer com isso? Pode ter um para masculino e outro para feminino. E número? Tem para singular e tem para plural. Vamos lá, exemplo, para ficar mais claro. A gente vai falar da Roberta. O que eu vou falar da Roberta? Ele quer participar do desfile da nossa escola neste ano. As palavras que estão sinalizadas em vermelho são pronomes. Eu já disse para vocês que são pronomes. O nossa é um pronome que está qualificando a escola. Se é escola, nossa, concordância, ok. Neste está qualificando ano. Concordância também ok. Quando eu digo concordância ok, eu quero dizer o quê? Escola, palavra feminina e no singular. Então, o pronome nossa também está no feminino e no singular. Ano já é uma palavra masculina.
e o pronome neste também masculino. Agora o ele quer participar do desfile. Por que a concordância está inadequada? Ora, se eu falei que a gente estava falando da Roberta feminino, não pode ser ele. A concordância está inadequada porque deveria ser ela. Ok? Então, os pronomes têm tanto para feminino como para masculino, como tem também para singular e plural. Temos aí 7 tipos de pronomes. Essa quantidade 7, a gente vai precisar conversar bem atentamente sobre isso. Mas vamos aos tipos aí de pronomes. Pronomes pessoais, pronomes de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Vocês observem que o pronome de tratamento eu marquei aí, sinalizei em vermelho. Por que eu fiz isso? Em alguns livros, vem dizendo que são 7 tipos de pronomes e dessa forma como está aí. Pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos, interrogativos. Mas em muitos livros, como no nosso livro, os pronomes de tratamento, eles são incluídos nos pronomes pessoais. Então, em alguns vem dizendo que são 7 tipos, em outros vem dizendo que são 6 tipos. Qual o correto? Em alguns consideram 6, outros consideram 7. E não chega a ser uma gravidade haver essa diferença. Por quê? Haveria uma gravidade se dissesse assim, o pronome de tratamento, mas ele não é de tratamento. Ele é uma outra classe gramatical. Aí seria uma gravidade. Mas é sempre pronome. Só que às vezes ele é classificado separadamente e às vezes entre os pronomes pessoais que já tem uma subdivisão. Então, o que acontece? No nosso livro, ele estuda pronomes pessoais, os 2 tipos, que são até os tipos que a gente vai ver hoje, mais o pronome de tratamento. Então, dá 6 tipos. Dá os pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Mas por que eu coloquei dessa forma aí na videoaula, diferente do livro? Para que vocês entendam que existe essas 2 possibilidades. E volto a dizer, mas nossa, que loucura, cada um 6 ou 7, a quantidade é o que menos importa. Importa a gente saber reconhecer esse pronome, qual a classificação dele. Tem aí todas as possibilidades e vai existir o pronome de tratamento. Não é que não exista. Uns consideram que existe, outros não. Não. Simplesmente uns consideram como separado, outros como pronomes de tratamento entre os pronomes pessoais. E como aí mostrei para vocês 6 ou 7 pronome à beça, né? Então, a gente não vai ver, obviamente, todos em apenas uma videoaula. A gente vai ver isso aí aos poucos. Hoje, nós iremos ver os pronomes pessoais e não vamos ver os de tratamento. Tratamento já fica para a próxima videoaula, ok? Então, a gente começa vendo aí, estamos na 5ª classe gramatical do ano, que é a classe gramatical pronome, e agora nós vamos ver os tipos de pronome, começando pelo pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. Vamos lá, seguindo. Classificados aí em 2 tipos, ou 3, como no nosso livro. Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e pronomes pessoais de tratamento. Assim está no livro, mas em alguns outros nós vamos encontrar apenas com essas 2 possibilidades. Eu não escrevi os de tratamento justamente porque hoje a gente não vai tratar deles. A gente vai, nessa videoaula, falar aí dos pronomes do caso reto e dos pronomes do caso oblíquo, ok? Começando aí pelos pronomes pessoais do caso reto,
exerce a função de sujeito. Tenho certeza que agora, quem já está lendo aí, quais são os pronomes pessoais do caso reto, está pensando assim, já sei, estou íntima, já conheço todos eles. Por quê? Os pronomes pessoais do caso reto, como eles exercem a função de sujeito, né, indicam as pessoas do discurso, são eles que nos auxiliam na hora de conjugar os verbos. Né? Antes da gente conjugar o verbo, quando a gente vai montar o esqueminha, desde a época lá das tias, né? Segundo ano, terceiro ano, antes a gente fazia o quê? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí depois que a gente ia se preocupar se era presente, passado ou futuro, antes a gente já colocava ali os pronomes. Que pronomes? Na época, de repente, nem sabia o nome. Agora já está sabendo que aqueles pronomes que ajudam ali a conjugar os verbos são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Até coloquei aí o exemplo, eu gosto muito da Ana. Quem gosta, né? Quem é o sujeito? Eu. Por isso que está ali, exerce a função de sujeito. Olha lá o pronome pessoal do caso reto. E temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Substituem substantivos e complementam os verbos. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, aí, o, as, né? O, os, a, as, se, lhe, ou, lhes, ele, eles, ela, elas, se, nós, conosco, vós, vós, convosco. Olha lá, ela está comigo seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Ok? Então, temos aí os pronomes pessoais do caso oblíquo, que se subdividem, olha aí, tem duas formas, em átonos e tônicos. Então, vamos organizar, vamos dar uma paradinha, vamos organizar no pensamento. Estamos estudando pronome. Coloquei lá, quando a gente começou a ver os tipos, 6 ou 7, pelo nosso livro 6, mas em muitos outros 7, que o de tratamento pode ser independente ou está entre os pronomes pessoais. Apresentei para vocês todos os tipos e falei que iremos vê-los aos poucos. Por isso, hoje nós vamos ver os pronomes pessoais e não vamos ver o de tratamento. Veremos o de tratamento na próxima videoaula. Os pronomes pessoais se dividem em do caso reto, do caso oblíquo, de tratamento ou de tratamento independente. Hoje vamos ver caso reto e caso oblíquo, apesar dessa palavra não ser, né, uma palavra que a gente utiliza, que reto, caso reto, reto é uma palavra íntima, tem vários outros, né, pode ser usado em vários outros contextos, já oblíquo, nem tanto, a não ser nos ângulos aí, naquela parte da matemática que trata dos ângulos. E os pronomes oblíquos se dividem, então tem pronomes pessoais, reto e o oblíquo se dividindo em átonos e tônicos. Átonos são os empregados sem preposição, possuem uma acentuação tônica fraca. Indaguei-lhe acerca do acontecido. Agora, olha os tônicos. São obrigatoriamente regidos de preposição e possuem acentuação tônica forte. Disseram a mim toda a verdade. Esse a é uma preposição. E eu acabei de dizer que eles são sempre precedidos de preposição. Em geral, quais são essas preposições? A, para, de e com. Ok? Coloquei aí um quadrinho para ficar mais organizado tudo aí que a gente falou. Olha lá. Os pronomes pessoais do caso reto, um para cada pessoa do discurso. Falei que os pronomes pessoais, eles indicavam as pessoas do discurso. Sabemos que são 3 pessoas, né?
3 para o singular e 3 para o plural, podendo ser, né, no singular ou no plural. Olha lá, os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Para cada pronome pessoal do caso reto, existem também pronomes pessoais do caso oblíquo, sendo que os oblíquos eles se dividem em átonos, vimos que eles entram sem preposição e com acentuação tônica fraca, e existem os pronomes pessoais oblíquos tônicos, sempre precedidos aí de preposição e acentuação tônica forte. No quadrinho estão todos aí que a gente acabou de ver, só que eu coloquei o quadro para a gente visualizar como isso acontece, ok? Então, iniciamos a nossa quinta classe gramatical, que é a classe gramatical pronome. Vimos dois tipos dos pronomes pessoais. Na próxima videoaula, a gente vai ver pronome pessoal de tratamento. Ué, então você vai tratar como de tratamento? Como pessoal? Sim, vou tratar como pessoal, porque a gente vai seguir o nosso livro, mas eu sempre gosto de deixar claro que existe uma outra possibilidade para que façam, de repente, uma pesquisa ou converse com uma outra pessoa. Não, mas eu aprendi desse jeito. Ah, mas a professora falou que existia uma outra possibilidade de classificação. E volto, friso, né, que não é um problema grave, 6 ou 7, mas nossa, 6 ou 7 tipos de pronome. Isso não é de suma importância, porque não quer dizer que o de tratamento ora é pronome, ora não é. Vai ser sempre pronome. Só que às vezes ele é tratado como pessoal e às vezes tratado como independente, ok? Porque eu não quero ninguém se preocupar, desesperado com a questão dos pronomes de tratamento. Eu só apresentei para vocês a possibilidade, mas a gente vai estudar sim como pronome pessoal, porque aí a gente segue o livro, quando vocês estudarem no livro, lerem no nosso livro didático, né, não ficarem perdidos. Mas eu tenho certeza que depois de tanto eu falar, né, acho que eu já falei 4 vezes, quando vocês folhearem o livro e verem lá pronome de tratamento, já vai lembrar, nossa, ela falou que às vezes em algum lugar pode não ser tratado como pronome pessoal. Então, hoje vimos pessoais do caso reto, pessoais do caso oblíquo e a subdivisão do oblíquo em átono e tônico. E na próxima videoaula vamos ver aí os pronomes pessoais de tratamento, ok? Tenho certeza que ficou bem clara aí a questão do pronome pessoal do caso reto, que eles já são íntimos. Do caso oblíquo, já não tão, às vezes, os alunos costumam dizer que os oblíquos são um pouco mais difíceis, mas eu tenho certeza que ninguém achou que é uma novidade, até porque são palavras que a gente costuma usar nos mais variados contextos, nas mais variadas aí, situações comunicativas. Mas aí, assim, a gente precisa saber essa questão de quem representa a primeira pessoa, quem representa a segunda ou terceira, e também essa flexão, né, essa variação aí em singular e plural. Por isso esse quadrinho aí é bem importante, ok? Que pode acontecer de estar lá o mim, pronome oblíquo tônico, mim, representa qual pessoa? Primeira pessoa do singular. Isso pode acontecer, esse questionamento pode acontecer, então esse quadrinho aí é bem importante para nós, ok? Então a gente fica por aqui, fiquem bem, continuem se cuidando, até a próxima videoaula, ok, pessoal? Fiquem bem!